Felipe Zaparoli. Quem nunca teve um sonho quando criança? Para os meninos, aquele sonho de ser jogador de futebol, de fazer um gol no estádio cheio com a camisa do seu time de coração. Sim, esse era exatamente o meu sonho. Me lembro que começou logo cedo, tenho inúmeros retratos de família, onde estava lá o Felipe, pequenininho, com a sua camisa do Corinthians e a bola na mão. Comecei a jogar aos 4 anos de idade, em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Nessa época jogava em todos os lugares, jogava na rua, em casa, na escola, na escolinha de futebol e aos domingos com meu pai. Chutávamos qualquer coisa, bola de capotão, de papel, latinha, o que era possível ser chutado. Com o passar do tempo, essa paixão pelo futebol, pelo meu time, só foi aumentando. Então, em 1998, após muito pedir, meu pai me resolveu levar para ver o jogo no estádio. Saímos então num domingo de sol, do interior à capital, para ver um jogo do Corinthians no Pacaembu. E esse dia foi incrível. O Corinthians ganhou de 1-0, gol do Marcelinho Carioca de falta, o pé de anjo, alguns devem lembrar dele. E eu me senti maravilhado com tudo aquilo que eu vi. Alguns ainda me perguntaram, mas Felipe, o que mais você se recorda da sua primeira aventura futebolística? E eu me lembro que o estádio estava tão cheio, que no intervalo eu me viro, peço ao meu pai para fazer xixi. E ele olhando para o lado diz, Felipe, não tem como sair daqui agora. E os corintianos ouvindo a história, fizeram então uma barreira, e eu pude fazer xixi numa garrafinha e aliviar meu sofrimento. Foi a primeira vez que eu me senti acolhido no estádio de futebol. E com o passar do tempo, o futebol deixou de ser uma brincadeira e começou a se tornar algo sério, porque ele era importante para mim. Ele me ensinava alguns valores como a lealdade, o respeito, a união, o espírito de equipe. E acreditem vocês que ele me ensinou até o valor real do dinheiro. Foi assim, eu tinha apenas 10 anos de idade, iria disputar minha primeira Copa de futebol no interior de Minas Gerais. Ficaria uma semana alojado numa escola e meu pai chegou e me disse, filho, são R$ 50 para você passar a semana. Você pode gastar R$ 8 por dia, ou pode gastar tudo de uma vez. A partir de agora o dinheiro é seu. E eu me lembro que desse campeonato eu voltei campeão, com dinheiro no bolso e um presente para minha mãe. E desde então, o dinheiro não foi problema mais para mim, apenas a falta de. E a minha família sempre me apoiou, torcia por mim, e eu acredito até que eles eram, na época, os meus maiores fãs. Tem uma história engraçada e complexa, que teve um campeonato, uma semifinal, um jogo importante, foi 1-1, e foi para os pênaltis. E eu sempre bati pênalti e tal, e fui confiante para ser o 5º batedor do time. E nesse dia eu fui o único que errou, e nosso time perdeu. Eu lembro que eu chorei, eu me senti o pior jogador do time, achava o culpado pela derrota, né? E saindo assim cabisbaixo do campo, lá estava meu pai, fora me esperando com a máquina na mão assim, dizendo, ó Felipe, eu filmei a sua batida de pênalti. Você bateu muito bem, só que o goleiro foi melhor. Gente, era tudo que eu não queria ver, era eu errando o pênalti, né? E esse apoio sempre foi incondicional na busca do meu sonho. Tanto que era permitido que eu viajasse desde os 13 anos, sozinho, para buscar oportunidades, testes e uma chance com o futebol. Eu muitas vezes viajei pelo São Paulo, Rio, Minas, para dormir em casa de pessoas desconhecidas, debaixo de arquibancada de estádios, ou até em rodoviária eu já dormi.
Mas eu nunca desisti desse meu sonho. Eu sempre queria ir atrás, eu achava que eu ia conseguir essa oportunidade. E foi então, um dia que eu sofri um acidente de carro, eu fraturei o fêmur, tive que fazer uma cirurgia, tenho uma haste de ferro e 4 pinos até hoje, e eu vi o meu sonho indo por água abaixo. Em casa, na recuperação, né, foram longos momentos de sofrimento, eu fiquei em depressão porque eu não fazia mais o que eu amava, o que era o meu sonho. E um belo dia meu pai chegou com uma apostila do concurso do Banco do Brasil na mão e me disse: Felipe, estuda para o concurso do banco, eu pago a sua inscrição. Eu na hora, deitado ali, não sabia muito o que ele queria dizer, mas ele, como bancário e orgulhoso da profissão, sabia exatamente o que ele estava fazendo. E foi então que eu passei no concurso aos 17 anos de idade. Em janeiro de 2011, me mudo para São Paulo para tomar posse no banco. E lá vai o Felipe mais uma vez sozinho, para morar numa pensão com mais 10 garotos, num quartinho de 2 por 2, só cabia cama. E a gente ainda tinha umas baratinhas e alguns ratos como nossos companheiros. Eu trabalhava de manhã, fazia estágio escolar à tarde e faculdade de educação física à noite. Não era fácil, mas eu estava ali firme, forte, preparado, porque o futebol moldou a minha identidade. Ele me fez entender que era preciso ser forte para encarar os desafios e as adversidades da vida para conseguir uma vitória. E eu acho que esse jogo eu consegui vencer. Lá estava o Felipe, um ex-jogador do interior, agora bancário na capital, um orgulho, formado, pós-graduado, com ascensão de carreira, e eu achava que eu tinha o jogo da vida totalmente nas minhas mãos. Até que aos 49 anos, meu pai foi diagnosticado com câncer de intestino. Foi um susto, nossa família ficou desesperada, não sabia o que fazer, como agir, mas nós, como uma equipe, vestimos a nossa camisa, nos unimos e estávamos lá, preparados para mais essa batalha. Foram 10 longos meses de tratamento, muito tempo em hospital, duras quimioterapias, sofrimento, mas também muita união e muito amor familiar e pelo time. Quando os médicos deixavam e permitiam a gente sair um pouco do hospital e de casa, a gente estava lá no estádio do Corinthians para acompanhar o jogo. E foi então que, dia 14 de junho de 2016, o juiz chegou, apitou o final da partida e nós perdemos para o câncer. Eu perdi meu maior amor, o meu melhor amigo, o meu maior companheiro, o meu ídolo e a minha inspiração. Nesse momento, eu pensei em desistir de tudo, desistir da minha vida, porque não tinha mais sentido. Mas aí eu percebi que, como no futebol, nós devemos ser humildes e aprender que nem sempre nós seremos campeões. E com toda essa história, eu trago 2 coisas dentro de mim que eu gostaria hoje de poder compartilhar com vocês. Aos filhos que ainda têm pai, amem os seus pais como se fosse o último dia. Vocês nunca saberão quando será realmente o último dia, infelizmente. E aos pais, eu ainda não sou, mas serei, acreditem nos seus filhos dessa forma incondicional, porque eles poderão se tornar pessoas incríveis a partir do exemplo de vocês. E se vocês aqui hoje estão passando por alguma dificuldade, um momento ruim, alguma derrota, façam igual os jogadores de futebol quando saem do gramado derrotados e na entrevista dizem: agora é descansar, trabalhar e se preparar para o próximo jogo.
para sairmos vitoriosos. E é assim, meus amigos, assim é a vida. Ela sempre nos dará uma nova oportunidade de vitória.